qualquer crime em qualquer estado, em qualquer cidade, pode ser de milícia. Porque não se tem definição de milícia no Brasil. A gente está criando um sistema venezuelano, um sistema ditatorial com poder centrado na mão do El Presidente. Quando falam, né, da tentativa de golpe, do rascunho da minuta, da tentativa do golpe, falam muito a respeito disso, mas se esclarece muito pouco. No Brasil, surgiu uma tese muito infeliz, do meu ponto de vista acadêmico infeliz, do artigo 142, que o artigo 142 permitiria ao presidente da República chamar as Forças Armadas para ajambrar as coisas que não davam direito dentro de um dos outros poderes. Por que eu acho essa tese uma furada, e isso merece explicação, porque a gente saiu do assunto Venezuela e vamos entrar no Brasil num passo de venezuelização, num passo decisivo para dizer se isso aqui vai tornar uma ditadura ou não. Porque o que acusavam o Bolsonaro de fazer, o PT está fazendo, com maestria. O que acusavam o Bolsonaro de querer fazer, o PT está conseguindo. Então presta atenção nisso. Por que o 142 é uma balela? Porque o 142 ele fala, as Forças Armadas brasileiras são compostas de Exército, Marinha e Aeronáutica. Ponto 1. Aí tem uma frase que não quer dizer nada, sob o comando supremo do presidente da República. Mera cópia da Constituição americana, porque não tem sentido nenhum. Não tem sentido por conta do resto do artigo. E o resto do artigo diz que, entre outras atribuições, as Forças Armadas, elas podem ser requisitadas pelos três poderes. Então, tanto o presidente da República, quanto o presidente do Congresso, que é o presidente do Legislativo, quanto o presidente do STF, que é considerado uma espécie de presidente do Judiciário, tanto é que ele também agora é presidente do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, todos os três podem acionar Marinha, Exército ou Aeronáutica para a manutenção dos três poderes. Então um poder não pode chamar as Forças Armadas para atuar contra outro. É por isso que essa tese do artigo 42 é uma balela, mas isso se vendeu. E a esquerda se aproveitou disso, claro, olha, estão tentando golpe. Mas nunca dá para... Esse artigo 142 é a coisa mais inútil. Quando o Lula entrou, um deputado do PT entrou com uma proposta de emenda à Constituição que está tramitando no Congresso, que altera 142. E altera em quê? Para evitar esses riscos, só o presidente da República pode acionar as Forças Armadas. Ou seja, ele dá todo o poder a um homem só, ao presidente da República. Então, o golpe virá, certamente, se o PT tiver sucesso em aprovar essa PEC do artigo 142. É o PT que quer fazer isso, não foi o bolsonarismo. Agora, uma outra coisa. A PEC da Segurança Pública, que está em fase de elaboração pelo governo Lula, amplia as atribuições da Polícia Federal e permite que a corporação combata o crime organizado e também as milícias. Caso seja aprovado, o projeto também vai estender a atuação da Polícia Federal em áreas de matas, florestas, áreas de preservação e unidades de conservação, sendo possível operações interestaduais e até internacionais. A proposta é idealizada pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e propõe alterações no artigo 144 da Constituição, dando mais poderes e atribuições à Polícia Federal. A Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, é outro ponto-chave da proposta. Hoje, centrada em rodovias, a atuação da corporação, pretende-se, será ampliada para ferrovias e hidrovias, além de bens e serviços de órgãos federais. Com isso, ela deve ser rebatizada de Polícia Ostensiva Federal. O nome não podia ser melhor. O nome não podia ser mais ostensivo. E já se cogitou também que a Polícia Rodoviária Federal
se transformada for em Polícia Ostensiva Federal, vai ter uma certa ascendência sobre as polícias militares dos estados. Ou seja, o que a gente está assistindo no Brasil? Uma vez que o Alexandre de Moraes tornou tudo milícia, qualquer crime em qualquer estado, em qualquer cidade, pode ser de milícia, porque não se tem definição de milícia no Brasil. E logo, a gente está criando um sistema venezuelano, um sistema ditatorial com poder centrado na mão do el presidente. Por favor. Aguilar, posso fazer uma consideração? Só se você não pedir. É pior do que o modelo venezuelano. Pior. Olha que coisa interessantíssima que você colocou. Qual é o grande problema? Pera, o seu microfone caiu, professor. Sério? Não, caiu a eletricidade. Alguém continua, a gente vai trocar o microfone, professor. Essa matéria, ela sai no Estadão com o segundo... Voltamos? Não, né? Essa matéria, ela sai no Estadão com a seguinte frase, que a Polícia Rodoviária, ela é o símbolo de aparelho ideológico bolsonarista. Então, veja que a imprensa continua trabalhando para criar esse mito de que o ex-presidente Jair Bolsonaro queria interferir e criar ali um aparelho ideológico por meio das forças... Ele não conseguiu nem indicar o Ramagem, né? Exato, que era esse era o meu ponto, que era a prerrogativa Não, imagina. Que era a tem gente que não executivo. emplaca ramagem, outros emplacam rampeira e assim a vida vai. Então, só pra gente... Estou pensando, é uma coisa... pois é. Banal, não tem nada a ver com ninguém. E aí, todo esse interesse, ele parte da premissa, é importante a gente dizer isso para nossa audiência. Nós estamos falando aqui, em termos de ciência política, sobre o que a gente chama de braços coercitivos do Estado. Ou seja, é a forma que o Estado tem de impor aquilo que ele pensa, né? Ele é coercitivo, ele vai impor de cima para baixo. E aí, a máquina estatal, ela precisa desse braço para criar ditaduras, essa que é a verdade. Ao mesmo tempo, a gente precisa lembrar que existe aí aquele formulário na Polícia Rodoviária para saber qual que é o campo ideológico dos membros da polícia, se ele se identifica como extrema-direita, extrema-esquerda e tal. Então a gente está vendo mais ainda aparelhamento ideológico em cima de um braço coercitivo da máquina estatal. O que a gente está vendo é a tentativa de criação de uma espécie de guarda nacional dentro desse Estado. Quando a Princesa Isabel saiu quando a Princesa Isabel fez a abolição, quem fez isso, mas em proteção a ela, foi o José do Patrocínio. Ele tenta criar ali o isabelismo e uma guarda nacional. Mas ali tinha o objetivo de proteção. Esse não é o objetivo de proteção, uma vez que a gente não sabe mais o que é crime no Brasil. Por exemplo, eu posso estar falando agora e sendo criminosa. E aí eu posso ser considerada miliciana digital, porque a gente lembra que tem esse inquérito falando a respeito disso, e aí eu coloco a polícia para prender essas pessoas. É disso que a gente está falando, do Ricardo Lewandowski, que está por trás de tudo isso e que acha que o cidadão comum, palavras dele, ele colocou isso, o cidadão comum não tem que ter direito ao armamento. Então, a gente tem aí todas as peças do quebra-cabeça. O cidadão não pode ter o direito à legítima defesa, ou seja, eu não estou só vulnerável ao crime dos criminosos ali, né, da bandidagem. Eu estou vulnerável também à própria máquina estatal, se ela quiser impor alguma coisa em cima de mim. É isso que é feito em toda a ditadura, é isso que foi feito, por exemplo, no período nazista. Eu tenho ministros que se colocam acima da população como pessoas especiais, mesmo como pessoas, entidades. E aí a gente pode colocar aqui o nome do Alexandre de Moraes. Se eu fosse entidade, eu processava você. por fazer essa comparação, né? E Danos morais, na lata. Pois é, e aí, sim, são pessoas que se colocam como especiais, como superiores em relação ao resto da população, e o braço coercitivo do Estado na mão dessas pessoas, seguindo ordem dessas pessoas, e a população sem nenhuma chance de defesa, de nada, nem do lado do bandido e nem do lado da máquina estatal. E aí, se essas pessoas forem opositoras ao regime, vai acontecer o mesmo que acontece lá na Venezuela. São presas, a imprensa não denuncia, o conglomerado midiático que denuncia é pequeno ainda, né? Nós temos aqui iniciativas pequenas ainda nesse sentido, mas a velha imprensa é todinha da esquerda aqui no Brasil e a gente não vai ter nem a chance de denúncia. É a Venezuela do Brasil, é isso que está acontecendo aqui. Pavinato, fazer um complemento no que a Gesiane falou, foi maravilhoso, Gesiane, mas eu vou pegar pelo próprio artigo 142, e que fala a questão do comando supremo do presidente da República. As Forças Armadas têm como comandante supremo o presidente da República. O artigo 142 foi tão mal formulado que
naquela terceira hipótese dada às Forças Armadas, não tem claro quem pode convocar, mas qualquer um dos poderes pode convocar. Qual foi o problema que trouxe? Se o presidente da República... Mas sempre com a meta de manter os três poderes manter os três. É para restaurar então, o equilíbrio. É um artigo, ele é travado. A função é restaurar o equilíbrio caso um dos poderes desequilibre por alguma razão. Esse é o motivo pelo qual pode ser convocado por qualquer um dos três poderes. Não precisa ser os três poderes juntos, mas como é que se faz? O problema é, como é que você faz a convocação? Qual é o grande problema que trouxe? Se qualquer um dos poderes pode fazer e o presidente da República é o comandante supremo, então só ele é que pode convocar. Era essa a grande dúvida. O Ives Gandra, por exemplo, fez uma interpretação em que ele dizia, não, a interpretação pode ser dada às próprias Forças Armadas, pelo comandante das Forças Armadas, não precisa ser o comandante supremo, mas, por exemplo, o chefe do Estado-Maior-Geral, que seria aquele que comandaria as Forças Armadas como um todo. Então ficou uma coisa nebulosa, mas olha a jogada que eles fazem para criar um Estado totalitário realmente bem configurado. Você tem a Polícia Rodoviária Federal, que vai ser chamada Polícia Ostensiva Federal. Qual é o objetivo disso? Acabar com a capacidade das polícias militares estaduais. Porque a segurança pública, a parte ostensiva, cabe às polícias militares, que são militares porque é dado a elas um treinamento bélico para defender o Estado no caso dele ser invadido, por exemplo, por outros estados, caso ocorra uma crise no país e uma fragmentação na federação. Por isso que as polícias militares, elas são treinadas para o combate urbano de uma maneira que nem o exército é. E sabe o que é engraçado, professor? Que o Código Penal brasileiro, ele fala que é um crime contra a democracia tomar parte do território do Estado um grupo estrangeiro. Mas ele não fala tomar parte do território facção criminosa. Não fala isso. Essa parte o legislador esqueceu em 2019. Ele esqueceu. E tem outra coisa. Vale lembrar que as facções, elas comandam todos os presídios de todo o país. Logo, todo presídio que tem em todo o país, quando solta alguém, vai ter um faccionado cometendo crime. E a polícia ostensiva, ela vai ter, então, competência no país inteiro. Exato. E pode, inclusive, se sobrepor às polícias militares. Eles vão esvaziar as polícias militares e retirar a capacidade do governador de ter uma voz de comando sobre um exército seu, que para se proteger ou proteger a população do Estado. Essa é a lógica. Quando eles trazem a ideia de uma polícia federal para fazer aquilo que já se espera que a Polícia Federal faça, que ela tenha atribuições que percorram, desde que sejam para determinados crimes específicos que é considerado crime para ser confrontado pela Polícia Federal, e não pelas polícias ostensivas, que são as polícias estaduais. Mas eles querem dar, na realidade, uma possibilidade de a Polícia Federal ser a coordenadora de todas as polícias civis e militares dos estados. Por sua vez, é coordenada pelo ministro da Justiça, que é coordenado pelo presidente da República.